Bom, queria mostrar para vocês porque eu tenho orgulho de ser da reserva do Exército. Eu fiz o mesmo juramento que milhões, né, de servir a pátria, mesmo se isso precisar sacrificar a própria vida. Bom, num dia como hoje foi um dia de grande significado, né? Apoiadores do presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, foram à frente de instalações militares. Aqui em Brasília foram à frente do QG do Exército, no lugar onde se realizam as paradas militares. Mas foi lá, fez um pequeno discurso, subiu, muito significado, porque atrás dele, respaldando ele, a imagem do QG do Exército. Ele disse que, eu anotei aqui a essência, né? O pessoal gritava: a nossa bandeira jamais será vermelha. E ele disse que não vamos negociar nada. Depois eu vou explicar o que significa essa frase. O que tinha de velho ficou para trás, né? Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas. Acabou a época da patifaria. O povo no poder. É a obrigação de vocês de tocar o país, né? Dentro da democracia e da liberdade. Chega da velha política. Todos juramos dar a vida pela pátria. Isso mais ou menos se completa com a entrevista que ele deu na CNN, muito importante, e que fez referências a Rodrigo Maia, né? Fez propositadamente, porque a gente via que o repórter perguntava uma coisa e ele queria falar do Rodrigo Maia. Ele disse: tenho que falar isso sem preocupação de popularidade, mas eu preciso pensar no futuro, né? Não vou trair minha consciência. Ele, Rodrigo Maia, tem que entender que é do legislativo e não do executivo, né? O pai dele é economista, então ele tem que entender essas coisas. Ele estava se referindo a essa história de a Câmara dizer que governadores e prefeitos podem fechar tudo, fechar o comércio. E o imposto estadual e municipal que cair, quem vai ter que pagar é o governo federal. É estranho isso, né? E ele foi adiante, né? Qual o objetivo de Rodrigo Maia? Resolver o problema ou atacar o presidente? Parece que ele quer atacar o presidente. Se isso for aprovado, a intenção é de me tirar do governo. Maia é o dono da pauta. Agora nós temos agora lá reunião digital, né? Então não tem aquele debate de corpo presente que é bem mais realista e eficaz, né? A distância o voto fica mais frio, né? Está conduzindo para o caos. Se o Brasil for bem, não sei por que não pensam nisso, é melhor para todos, inclusive para a oposição. Essas medidas são escandalosas, né? E a votação digital impede um debate melhor na Câmara dos Deputados. Bom, aí ele acrescenta: ele sabe que está errado, né? Está atendendo os governadores, e nós já atendemos os governadores. O Brasil não merece o que o Rodrigo Maia está fazendo. Não é o parlamento, é a atuação dele, o Rodrigo Maia, que é péssima, né? A verdade tem que ser dita. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o tipo de diálogo. Aí aquele negócio que ele falou hoje, que não vai negociar. Qual é o tipo de diálogo, né? É este tipo de diálogo que não vai ter comigo, não. Ou seja, no fundo, é aquela troca, né, que existia antes, né? O Poder Executivo se abre para o Legislativo, né, e políticos desfrutarem de estatais e de ministérios, né? E parece que isso aí é que está pegando. Bom, ainda sobre isso, né, na verdade, eu estou no meu 80º ano de vida, eu nunca vi nada assim no Dia do Exército, de povo ir para frente de instalações militares, não vi. Lá em 64, o povo ia para a rua. Ia para a rua apoiado pela mídia, o que não está acontecendo hoje, e empurrado pela Igreja Católica, né? Mas não ia procurar exército. O exército veio lá no fim, quando não tinha mais jeito, né? Então, em todos os comandos de área aconteceu isso, né? Bom, o diretor-geral da OMS, da Organização Mundial de Saúde, falando de novo, disse em outras palavras, né? Disse nessas palavras, aliás, que lugares como a América Latina, essas práticas de fechamento de tudo,
podem não funcionar, né? Porque depende da comida das crianças, né? Depende, a escola fica sem merenda, os pais que trabalham e estão sem trabalhar, né? Então, essa história de distância física é só uma parte da solução, né? Fique em casa não pode ser às custas de direitos humanos. Foi o que disse o chefão da Organização Mundial de Saúde. Parece que essas coisas nós já ouvimos aqui no Brasil faz umas 3 semanas, né? Agora que tá chegando lá. Bom, mas enfim, vamos em frente, que hoje é um dia cheio de... Né? Eu tenho recebido imagens de hospitais ociosos. Parece que tem mais coronavírus no noticiário que nos hospitais. Talvez a exceção de São Paulo, onde há muitos casos. Outra coisa que eu queria registrar aqui, aquela cantoria no Ministério da Saúde, na saída, um abraço, sem máscara, saída de Mandetta. Foi uma saída tão, digamos, gloriosa, tão apoiada, para na última hora acontecer aquilo, para dizer, olha, era tudo brincadeira, aqui a gente está cantando, se abraçando, aqui a gente não usa máscara, não pegou bem, né? Fizeram aí a narrativa da ciência, né? Ciência. E a gente se pergunta o que é ciência, né? O que a ciência diz a respeito dos remédios, enfim, né? Qual é a dosagem? Né? O que a ciência diz a respeito da inoculação? A pessoa já está... Por quanto tempo a pessoa fica imune? Né? Tem umas perguntas aí que precisam ainda ser respondidas. Eu estava vendo o número de mortos aqui no Brasil. Eu já disse aqui que não vou olhar o número de infectados, porque a gente não sabe, né? Tem aqueles que se submeteram a teste e deu positivo. Mas isso não tem significado, pode... Eu não sei se a gente já tem 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões de infectados, não sei, né? E as pessoas nem sabem, né? Agora, mortos a gente sabe. Então, está aqui, nos últimos dias, 99 num dia, 105 no outro, 204, 188, 206, 115. Então, a gente está sentindo que tem uma estabilização. Agora vamos comparar com o país que tem a maior ciência do mundo, a maior medicina do mundo, Estados Unidos, está com 40 mil mortos. 40 mil mortos. E são 300 milhões de habitantes. O Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, está com 2.462 mortos. Significa que nós temos uma medicina muito melhor que a do Brasil? Ou significa que muito melhor que a dos Estados Unidos? Ou significa que temos condições diferentes do hemisfério norte, condições diferentes de outros países? Porque se guardada a proporção, Estados Unidos com 40 mil mortos, 300 milhões de habitantes, o Brasil deveria ter 26 mil mortos com 200 milhões de habitantes. Mas o Brasil tem 1/10 disso. Só para a gente pensar a respeito, no momento que estamos reabrindo Curitiba, Campo Grande, Florianópolis, Londrina, né? Pouco a pouco está havendo a reabertura. E lá em São Paulo, por exemplo, o Celso Franco, que trabalhou que é da Marinha, 94 anos,